Vocês já pararam para pensar como tudo isso começou? Sou Renata, sou a filha caçula de Werner e Lúcia Luque. Para falar sobre papais, falar sobre Werner Luque, a gente tem que voltar um pouquinho ao passado, né? Quem foram meus avós paternos que chegaram aqui, no Rio Grande do Norte, em Natal? Primeiramente, seu Luque, ele tinha uma raiz, um sangue muito empreendedor. Ele veio em 1911 para o Rio Grande do Norte e se instalou no interior do Rio Grande do Norte para perfurar poços, a convite de um amigo dele. Infelizmente, naquela ocasião, esse negócio não deu certo e ele partiu, então, comprou uma propriedade, comprou uma fazenda e começou a exportar mamona para a Alemanha, para a Europa. A partir disso, surgiu outros negócios, ele começou a trazer também, né, outros artigos da Europa. E nesse vai e volta entre Alemanha e Brasil, ele noivou com a minha avó, Elizabeth, e se casaram na Alemanha. Regressaram para Natal, onde nasceu Hans Walter e Werner Luque. Então, o papai nasceu em Natal, né, em 1925, filho de imigrantes alemães. E, na época, vovô era um empreendedor nato. E eu acho que papai herdou muito disso dele, sabe? Ele veio para cá para uma festa de São João, onde conheceu mamãe. E aproximadamente um pouco mais de 6 meses eles casaram, exatamente no dia 28 de maio. E desde então formaram, né, tiveram nós 4 filhos. A Maga, que a gente chama de Maga, mas é Beta. Sandra, que foi uma grande jogadora de voleibol. Renata, a caçulinha, que ele chamava de Mirusca. E eu, o Gustavo. Ele juntava todo mundo para passar as férias e inventava os passeios. O primeiro carro, eu acho que foi uma Rural. Ele botou um banco atrás para caber mais gente, então era tudo amontoado. De lembranças em relação a quando a gente ia muito para casa deles, eu lembro muito da gente jogando War. Ele ensinou a todos os netos a jogarem War, né? Como um bom empresário do ramo do turismo, né? Ele fez questão, assim, foi onde eu aprendi. Eu lembro muito da musiquinha que ele cantava, né? Rascara um babá, ô Nicodê, ô Barbatê, ô Nicodê, ô Barbatê. Tem outra também que ele cantava muito, que era um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais. E aí a gente ficava sempre brincando, os primos, né, e cantando bastante essa música. O vovô, para mim, era um cara extremamente desbravador, assim. Ele tinha uma sede grande de conhecer lugares, culturas. Ele sempre estimulou a gente também a fazer isso. A ler também. Eu não adquiri muito esse hábito, infelizmente, mas ele sempre incentivou a gente bastante a ler e a gostar de viajar. Aí isso eu levo até hoje na minha vida. De lembranças, eu tenho algumas. 3 delas que me marcam bastante. A primeira é que quando eu morava nos Estados Unidos, era $5 por gol. Na primeira partida eu acho que eu fiz 10 gols, sei lá. Aí ele disse: meu filho, vamos renegociar, porque senão seu avô vai ficar lisa. Mas era o jeito dele de brincar e de estar presente, e mesmo nas férias dele lá, ele ia acompanhar os jogos, ele fazia questão de estar muito próximo dos netos. Acho que as lembranças mais importantes são as lembranças de dia a dia. São as lembranças de assistir um filme junto, de ir ao aeroporto quando ele queria dar uma passadinha na Luque e a gente queria ir na livraria e tomar sorvete. Acredito que essas eram almoçar na casa dele no final de semana. Então, assim, mais do que na empresa em si, era o dia a dia, a convivência familiar. Era ter ele perto, ele dando dica de livro para ler, de filme para assistir.
Enfim, acho que para mim essas são as lembranças mais marcantes. Como sogro, ele era um grande pai, era um grande avô, então ele divertia demais os netos. Ele brincava com um elefante, 2 elefantes, isso é muito marcante. Ele ficava brincando e chamando os meninos para fazer essa brincadeira. Ele jogava, ele gostava de jogar, então ele jogava muito. Comigo ele conversava muito, porque a gente, além de tudo, além de ser nora e sogro, a gente tinha uma afinidade de trabalho muito grande. E ele herdou muito o empreendedorismo. Papai sempre foi um visionário, um homem além dos seus tempos. Ele teve a oportunidade de fundar com meu tio, em 1956, a Dude, uma sorveteria, doceria, que na época era muito famosa no centro da cidade do Recife. Aí começou a trabalhar numa empresa Borghoff, uma empresa alemã. Quando saiu da Borghoff, ele foi trabalhar numa agência de viagem e ele ficou desempregado, véspera de Natal. Aí foi quando ele foi trabalhar com o tio Walter na agência. Tio Walter fundou a Look em 1960, numa loja na Rua Matilde de Albuquerque. Era uma agência de viagens. Papai depois assumiu a gerência e tio Walter se apaixonou por uma carioca e resolveu morar no Rio de Janeiro. Quis vender a Look e papai foi o primeiro a se dispor a comprar. E com a chegada de Gustavo na empresa, eles empreenderam o receptivo. A agência Look era apenas emissora de passagens, viagens no Brasil e no exterior, vendas de cruzeiros, né? Papai implementou então o setor de eventos, que justamente nos meses de ociosidade, então o receptivo complementava essa demanda de congressos e convenções e grandes eventos aqui no estado. Foi o primeiro ônibus da Look, né? Papai mandou encomendar um ônibus com poltronas confortáveis, rodoviárias, para fazer viagens e dar mais conforto também aos turistas que a gente recebia. Esse ônibus ele tinha 2 portas para facilitar a entrada e saída dos passageiros. Era um ônibus bem bonito e ele botou o nome de Arca de Viagens para poder terceirizar para os concorrentes, porque se botasse Look, ninguém ia alugar um ônibus da Look. Então, foi isso que a história da Arca de Viagens é essa. E depois os filhos ingressaram na empresa, né? A sucessão, papai, ele acho que fez da forma mais transparente possível com todos os filhos. Quis amenizar algumas situações que pudessem acontecer, né, nessa transição toda. Ele definiu como seria e a gente está aqui até hoje, né? Já fazem, eu acho que, sei lá, 30, 40 anos que papai deixou a empresa e até hoje, graças a Deus, estamos nós 4 aqui juntos. Foi uma experiência muito boa. Todo mundo falava, a turma de guias da minha geração, sempre perguntando se eu tinha aprendido com ele. Eu digo, olha, aprender a cartilha dele, não. Li muito a cartilha dele depois que eu fiquei sabendo, mas sempre muita satisfação. O direcionamento dele, nos orientando, faz assim, faz assado. E foi muito bom mesmo. Inclusive, essa questão do nome Look, né, vem sempre dele. E eu sempre toco nesse nome quando alguém me pergunta se a empresa Look ela é antiga no ramo. Eu digo, desde 1960 e começou com esses 2 irmãos, Werner e Walter Look. O seu Walter tem pouco contato, mas o seu Werner eu consegui ainda, tive a satisfação de alcançá-lo na ativa, tá certo? Então foi sempre muito gostoso trabalhar com ele. Ele pense numa pessoa boa. Ele tinha uma coisa assim, difícil normalmente de empresário. Ele não, chegando de você precisando de uma coisa, ele dizia, minha filha, está muito ocupada. Se estiver muito ocupada, quando você terminar, você pode fazer isso aqui. Você deixava de fazer o que ia fazer para fazer o que ele pediu. Aí, quando você terminava, ele nunca deixou de dar obrigado. Sempre dizia obrigado. Toda reunião que se tinha no final de ano,
que ele reunia motorista, reunia guia, reunia todo mundo, ele fazia um discurso e nunca deixou de elogiar e de agradecer aos guias e aos motoristas, que ele dizia que era a porta de entrada da empresa, que era a gente que tinha contato primeiro e direto com o passageiro. A gente podia fazer o passeio ser maravilhoso ou o passeio não dá certo, não é isso? Então, ele tinha maneira de tratar com todos os funcionários, motoristas, funcionário, fosse quem fosse. É quase como aquele paizão. Profissão de guia, na atividade de guia, né? Foi o primeiro empresário, gente, a se preocupar, tá, de fazer um quadro de profissionais para trabalhar na sua empresa, né, qualificados. Então, ele vai justamente, né, criar uma cartilha do guia. Tá? A profissão de guia ainda não tínhamos muita infraestrutura em termos de formação. Né? E ele se preocupa fazendo a cartilha do guia. E ele virava não apenas autor, né? Mas também o professor, o monitor e o mestre dos guias. Esse é o Verne, me deu uma oportunidade muito grande, me explicou, me ensinou como é que se recebia passageiro, que antigamente não tinha ninguém no aeroporto para receber passageiro. Eram os motoristas mesmo que recebiam. Uma placa, ele explicou a posição, como é que a gente escalava com o passageiro. E por aí foi seguindo. Era navio com ele, trabalhou de guia comigo e tudo. Ele era muito tranquilo, tanto que ele chamava a gente de filho. Filho ou filha, ele não chamava pelo nome. E seu Verne foi uma pessoa que... muita saudade, né? Porque deixou um legado aí que vocês veem que a empresa, a família, são coisas de uma pessoa que quer brincadeira e muita vocação, né? Para dizer para os funcionários assim, por exemplo, eu falo de mim. Olha, assim vai dar certo, assim, vai fazendo assim, que você vai longe. E eu estou por aqui, até hoje, graças a Deus. Nossa, não dá nem sem comentário. Sem comentário. Não é porque ele já faleceu, não é porque é sem comentário. Aliás, a família Luque em si é sem comentário. Eu cheguei a me arrepio. Eu me considero menininho dele, sou irmãozinho dele. Para não dizer que eu sou tio coisa, né? Porque vi todos pequenos, todos começando, né? As meninas, Dona Beta, tudo já nessa idade, mas tudo jovenzinha, tudo entrando na empresa, né? Ajudando o pai e tal. Tinha um escritório lá no centro da cidade, aquela coisa toda. E sempre eles... Eu não posso nem dizer que eles tratavam mal, alguma vez tratou mal, gente. Porque o cara que tem 37 anos na empresa, já tá dizendo tudo, né? Então eles são muito bons, sabe? Trata a gente tudo muito bem. Foi ótimo, foi ótimo. Era excelente. Ele chamava todo funcionário de filho, então era filho, você pode, filho, você me ajuda aqui, filho. Então ele tratava todo funcionário como filho. E foi excelente. Ele dizia assim, filho, se você chegar 10 minutos antes, já está atrasado. Eu tinha alguma coisa marcada 8 horas. Se eu chegasse 10 para as 8, eu já estava atrasado, certo? E outra coisa também que ele falava, ele dizia assim, um turista satisfeito, ele divulga para 8 amigos. Agora ele satisfeito divulga para 500. Você vai numa pessoa muito, assim, meio que sem comentário. Eu digo assim, só não gosta de Severo quem não conheceu ele, né? Porque era uma pessoa encantadora, assim. Sim, sempre, acima de tudo, respeitar, né? Assim, ser uma pessoa gentil, educada, né? Ser honesto, né? Acima de tudo, né? Assim, sempre andar com a verdade. Isso, né? Isso já vem do meu pai, né? Da minha mãe, assim. Então, a gente que conhece o Verne, você aprende a aumentar mais ainda, né? O seu grau de educação, né? De respeito e de honestidade, né? Com as pessoas. Bom, esse ano que vem agora eu completo 33 anos de vida. Só que antes de eu entrar aqui, já tinha contato com ele, porque eu trabalhei numa empresa que a gente fazia serviço terceirizado para a Luque. A Luque não tinha ônibus, muita gente trabalhava prestando serviço. Em 83,
foi o meu primeiro serviço. Foi um City Tour com um alemão na época, chegava muito alemão. E eu cheguei lá no aeroporto, não tinha guia para falar em alemão. Quem foi que foi fazer o City Tour com ele? Seu velho. Ele realmente era um pai. Além de patrão, ele era pai, né? Que ele se preocupava com os funcionários. Ele chamava de meus colaboradores. Ele não chamava que você era meu empregadeiro. Você é meus colaboradores. Seu Luque, ele tinha um diferencial. Ele nunca chamou, mesmo naquela época, de funcionário. Ele sempre chamava de colaborador. Todos colaboram para o sucesso da empresa, para o crescimento da empresa. E eu acho isso um diferencial. E ele pregou, né, aos filhos que o mais importante é o cliente interno, ou seja, o colaborador. Você tem que tratar bem a sua casa, para quem está de fora, ser bem tratado. Papai era um homem super inteligente, dinâmico, trabalhador. Tinha ideias maravilhosas. Era um pai super rígido, principalmente comigo, que eu era mais velha. E tanto na parte de namorados, como na parte de estudos, ele era super rígido comigo. Então eu digo que eu abri o caminho para os meus 3 irmãos terem uma vida melhor e mais livre. Ele era um cara, rapaz, exigente que só, vê se eu apanhei que só a gota. Mas aprendi bastante com os ensinamentos dele, né? Eu também tive ao meu lado minha irmã Sandra, e que nos meus castigos ela me ajudava a fazer lá, porque ele mandava, quando eu fazia alguma coisa errada, tinha que escrever 500 vezes. Por exemplo, quando eu for ao banheiro, devo dar descarga. Quando for ao banheiro, e Sandra, como escrevia rápido, ela sempre me ajudava nesse quesito aí. E fora as coisas que a gente fazia errada, né, de todo jovem, de todo adolescente, e que levavam uma chicotadazinha de vez em quando. Olha, papai, uma das coisas que ele ensinou pra gente é que a gente deve tratar as pessoas do mesmo jeito que gostaria de ser tratado. Então eu acho que isso diz tudo dele. Ele era um ser humano ímpar, um pai assim sem igual. Eu acho que todos os irmãos vão falar a mesma coisa. É difícil falar de uma pessoa que para você, apesar dos castigos, apesar, por falar em castigo, tinha um que era bom. Eu digo que eu sou a irmã mais querida de Gustavo, porque papai tinha um castigo interessante. Se você estivesse na mesa e mastigasse de boca aberta, aí você pegava aquele papel pautado e escrevia, frente e verso. Não devo mastigar de boca aberta, não devo mastigar de boca aberta. Aí era frente e verso. E eu fazia os castigos de Gustavo. Então, é por isso que eu digo que eu sou a filha mais querida, né? Devo sempre dar descarga. E assim vai. A gente decorava o que era a regra na família. Assim, vovô, eu não tive aquele contato de avô de jogar bola, não sei o quê, porque minha mãe, ele teve minha mãe com 30 anos já, e quando eu nasci ele já era um pouco mais velho, mas era muito carinhoso, e gostava de contar história também, e é isso, ele trazia uma paz muito grande, assim. Pra mim, quando eu me lembro do meu avô, eu me lembro de uma pessoa serena e tranquila, assim, passava uma paz muito grande. Eu ia dar um abraço bem forte nele, agradecer por tudo que ele fez pra gente e dizer que eu amo muito ele. Meu vovô sempre foi muito ético, né? Então, para ele a família era a base de tudo. Ele fez alguns pedidos, né, para a família permanecer unida,
independente de problemas no nosso trabalho. Isso é uma coisa que a gente carrega e é uma coisa que a gente vai sempre carregar, né? Eu acho que ética no trabalho, na vida pessoal, a boa preservação do nome. Ele dizia que o nome é a maior virtude do homem, né? Então, isso é uma coisa que todos nós carregamos muito, né? Ser ético para as pessoas não terem o que falar da gente e estar muito próximo da nossa família, de valorizar as pessoas que estão sempre com a gente, né? Do nosso sangue e que estarão sempre com a gente, independente de tudo. Eu entendo que um legado de resiliência, um legado de, como já falei, ética, e assim, de olhar as pessoas. Eu acredito que meu avô tinha o dom de enxergar as pessoas. De novo, algumas pessoas podem achar que ele era um pouco rígido, mas eu acho que ele tinha essa característica de conseguir escutar. E você só conhece uma pessoa a partir do momento que você escuta, e é algo que eu tento levar para a minha vida. Enxergar as pessoas pelo que elas são, ver potencial nas pessoas, é algo que eu tento fazer baseado no que ele fazia. E, de novo, meu avô foi um excelente profissional. Eu acredito que ele foi um grande intelectual. Ele escrevia, ele lia muito. Mas, assim, para mim, ele foi, mais que tudo, assim, foi meu avô. E foi, acho que essa marca, pelo menos, ele deixou muitas marcas positivas no mundo, mas essa marca é a mais importante para mim. E uma coisa que marca muito é que ele sempre falava que primeiro é o colaborador, né? Porque se ele não estiver bem, se ele não estiver satisfeito, se ele estiver com fome, ele não vai fazer um bom trabalho, ele não tem como atender bem o cliente. Então ele fazia questão de realmente assistir primeiro ao colaborador para depois ele pensar nele, enfim. E também eu acho que muita parte da família hoje, né, é muito dos ensinamentos dele. Todo mundo fala que na época da Luque Viagens, que nem existia o receptivo, ele vendia um pacote e ia para o aeroporto receber os clientes, coisa que ninguém fazia naquela época, mas ele fazia questão de receber e perguntar como foi a viagem, se tinha dado tudo certo. E eu acho que esse cuidado foi passando, né, de geração em geração e fazendo com que a gente se apaixonasse pelo negócio e construir onde a gente está hoje. Rapaz, um legado de trabalho, de seriedade, de honestidade, de respeito ao concorrente. Papai foi uma pessoa muito que sempre disse que uma das coisas que a gente tem que fazer é respeitar os concorrentes. E eu acho que isso está na cabeça da gente e a gente está levando aí. Graças a Deus, hoje a gente tem grandes sócios, parceiros, né, que compraram essa ideia, o conceito de papai, né, de tudo que ele fez e que gostaria que a gente continuasse. Amor, união, ética e viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso é a música de mamãe, mas a cara deles. Ele era uma pessoa de uma ética ímpar, de uma honestidade sem fim, de uma amorosidade com qualquer pessoa que se aproximasse dele, desde o porteiro do prédio até quem morava na cobertura. Os funcionários também, sempre muito queridos por ele, né? Ele tinha muita consideração por todos e ensinou para a gente que, independente da tarefa que a gente se propôs a fazer, que fizesse com amor. Se tivesse que lavar o chão, que fosse o chão mais bem limpo da vida, porque as oportunidades surgem assim, você mostrando sempre o que você consegue fazer de melhor no que a vida lhe
lhe desafiar, digamos assim? Eu agradeceria e diria que amo ele muito. Eu lhe amo muito, sempre te amarei para sempre. Falar de Werner Luque é fácil, né? Mas mexe muito. Papai deixou um legado que eu tenho muito orgulho de ética em tudo, trabalhar com muito amor e sempre ajudar o próximo, sempre. Isso são bases que eu e meus irmãos temos nos nossos corações. E esse é Werner, é meu pai, é meu amigo. Que fez isso aqui crescer. Eu às vezes eu tenho certeza que Beta, Sandra, Gustavo têm o mesmo pensamento que eu tenho. O legado que ele nos deixou, a nossa união, o nosso amor é muito forte. Obrigada, meu pai, por tudo. E nunca se esqueçam da nossa maior verdade. Continuem fazendo tudo com amor.